O povo de Israel em sua jornada pelo deserto, sob a guia divina. Uma travessia árdua incluiu a organização e contagem do povo. Uma jornada marcada por constantes reclamações e desobediência por parte de muitos. A experiência no deserto que será um período de grande dependência e provação, revelando tanto a fidelidade de seu guia quanto a inconstância humana. Uma caminhada que trouxe medo depois que os espiões contaram coisas ruins. Por causa da falta de fé, eles tiveram que andar mais um tempo nos desafios do deserto. E muitos problemas surgiram, como a revolta de Corá e a doença das cobras e a fragilidade de Moisés ao errar ao desobedecer a Deus. E bem perto de Canaã, Moisés colocou as mãos sobre Josué. E passou a liderança para ele, passando a guiar a nova geração para conquistar a terra prometida, começando uma nova fase com o mesmo Deus fiel. Venha com a gente e trilhar essa jornada juntos com o povo de Israel. Logo após um dos eventos mais espetaculares da história, a libertação de milhões de pessoas, os israelitas, da escravidão no Egito. Eles tinham testemunhado milagres inimagináveis, o Mar Vermelho se abrindo como um corredor seco, a água brotando de uma rocha, e o maná, um alimento misterioso, caindo do céu todas as manhãs. Agora, essa vasta multidão, com suas famílias, rebanhos e pertences, estava à beira de uma jornada épica. Seu destino, uma terra que o próprio Deus havia prometido aos seus antepassados, uma terra fluindo com leite e mel, um símbolo de prosperidade e abundância. Deus, por meio de Moisés, ordenou que cada homem israelita, com 20 anos ou mais e apto à batalha, fosse contado. Não era apenas uma contagem, era a organização de uma vasta comunidade para uma jornada que exigiria disciplina e ordem. Eles foram agrupados por tribos, cada uma com sua bandeira e seu lugar específico no acampamento. No centro de tudo, estava o tabernáculo, a tenda sagrada que servia como a habitação portátil de Deus entre eles. Ao redor do tabernáculo, os levitas, a tribo designada para o serviço sacerdotal e o cuidado do santuário, acampavam, formando um anel protetor e um elo vital com o divino. Essa estrutura meticulosa não era por acaso, ela era fundamental para a ordem e a santidade de um povo que estava prestes a se aventurar por um deserto vasto e implacável, saindo do sopé do Monte Sinai, onde haviam recebido as leis e os mandamentos que regeriam suas vidas. Com a ordem estabelecida, a nuvem que pairava sobre o tabernáculo, o sinal da presença de Deus, se ergueu, e os israelitas começaram a se mover. Mas a euforia inicial rapidamente deu lugar a uma verdade desconfortável: o povo não era fácil de liderar. A jornada mal havia começado e as reclamações já fervilhavam. Primeiro, reclamaram das dificuldades da viagem em si. Depois, o clamor se voltou para a comida. Cansados do maná, o pão do céu, eles se lembraram com nostalgia das delícias do Egito, os peixes, os pepinos, os melões. Era como se tivessem apagado da memória a escravidão e o chicote, lembrando apenas das panelas de carne. A frustração era tão intensa que Deus, em resposta às suas queixas incessantes, enviou uma quantidade tão vasta de codornizes que o povo pôde comer até a exaustão. Mas essa provisão veio com um preço. Muitos adoeceram gravemente e morreram, um sinal sombrio de que a murmuração tem consequências sérias. Quando eles se aproximaram da terra prometida, parando em Cádiz Barneia, hoje localizado ao sul da terra de Israel no nordeste, Moisés, sob a direção de Deus, envia 12 espias, um líder de cada tribo, para explorar a terra por 40 dias. Eles retornam com amostras de frutos espetaculares,
um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. A terra era, de fato, abundante. No entanto, a maioria, 10 dos espias, focou nos desafios intransponíveis. Eles relataram que os habitantes da terra eram gigantes, descendentes de Enaque, e que as cidades eram fortificadas, tornando-os meros gafanhotos em seus próprios olhos. O medo e a incredulidade se espalharam como um vírus por todo o acampamento. Apenas Josué e Calebe, os outros 2 espias, trouxeram uma mensagem de fé e coragem. Eles reconheceram os desafios, mas declararam com ousadia: a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará. Mas a voz da maioria, cheia de terror, prevaleceu. O povo chorou a noite inteira, lamentando e até conspirando para escolher um novo líder para levá-los de volta ao Egito. Essa profunda falta de fé, essa rejeição direta da promessa e do poder de Deus, foi um ato de rebelião que selou o destino de toda uma geração. Como punição por essa incredulidade e por sua persistente murmuração, Deus decretou que nenhum homem daquela geração com 20 anos ou mais, exceto Josué e Calebe, entraria na terra prometida. Em vez disso, eles vagariam pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que os espias exploraram a terra, até que toda aquela geração de descrentes morresse. A vida no deserto, agora marcada por essa longa sentença, foi pontuada por mais testes e rebeliões. Uma das mais notórias foi a revolta de Corá, Datã e Abirão. Esses líderes, juntamente com 250 chefes da congregação, desafiaram abertamente a autoridade de Moisés e Arão, alegando que todo o povo era santo e que Moisés não tinha o direito de se exaltar sobre eles. Foi um desafio direto à ordem divinamente estabelecida. Deus interveio de forma terrível e inconfundível, a terra se abriu debaixo de seus pés e os engoliu, juntamente com suas famílias e pertences, enquanto um fogo do céu consumiu os 250 que ofereciam incenso. Foi um sinal aterrador e inesquecível da santidade de Deus e da seriedade de desafiar a autoridade que ele havia investido em seus servos. Mesmo Moisés e Arão, os pilares dessa jornada, não estavam isentos de falhas e de suas consequências. Em um momento de grande frustração, quando o povo novamente clamava por água, Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que ela produzisse água. No entanto, Moisés, exaltado pela teimosia e murmuração do povo, perdeu a paciência. Em vez de falar com a rocha como Deus havia instruído, Moisés bateu nela 2 vezes com seu cajado. Ele disse: "Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para vocês?" Essa atitude de Moisés mostrou que ele não confiou totalmente nas instruções de Deus e não deu a Deus a honra que ele merecia diante do povo. Por causa disso, tanto Moisés quanto Arão foram impedidos de entrar na terra prometida. Eles puderam apenas vê-la de longe. Diante desses acontecimentos, Deus deu instruções ao povo de Israel sobre sacrifícios, ofertas de paz, ofertas pelo pecado que serviam para expiar os pecados e manter a comunhão com Deus. Todas essas leis e ordenanças tinham um propósito claro: ensinar o povo a viver uma vida santa, a manter a pureza em meio a um mundo impuro, e a se aproximar de Deus de uma maneira que lhe fosse agradável. Finalmente, as 4 décadas de peregrinação chegam ao fim. A geração rebelde havia morrido no deserto, e uma nova geração, nascida e crescida sob a nuvem da providência divina e as lições duras do deserto, estava pronta para tomar posse da promessa. Finalmente, as 4 décadas de peregrinação chegam ao fim. A geração rebelde havia morrido no deserto, e uma nova geração, nascida e crescida sob a nuvem da providência divina e as lições duras do deserto, estava pronta para tomar posse da promessa. Apesar de todas as dificuldades, falhas e desvios, os israelitas, após 40 longos anos, estavam, de fato, na fronteira da terra prometida, prontos para cruzar o Jordão e iniciar o próximo capítulo de sua história, um capítulo de conquista e estabelecimento na terra que Deus havia reservado para eles.
Foi uma jornada de provação, aprendizado e, acima de tudo, da fidelidade inabalável de um Deus que cumpre suas promessas. Os últimos raios de sol dourado iluminando as planícies de Moabe, pintando o deserto com tons de laranja e roxo. Uma brisa suave agitava as tendas do vasto acampamento israelita, enquanto o burburinho de milhares de vozes ia se acalmando, dando lugar a uma expectativa silenciosa. Moisés, o velho e venerável líder que por 40 anos havia guiado seu povo através do árduo deserto, estava prestes a proferir suas últimas palavras públicas. Seus olhos, embora cansados pela jornada de uma vida inteira, ainda brilhavam com a sabedoria acumulada em encontros face a face com o próprio Deus. Com passos firmes, apesar da idade avançada, ele subiu a uma pequena elevação natural, de onde podia ser visto por todos. O silêncio se tornou quase palpável, enquanto cada homem, mulher e criança voltava seus olhares para aquele que os havia tirado da escravidão no Egito. Moisés ergueu a mão, não em sinal de adeus. Povo de Israel, sua voz, embora não tão forte quanto antes, ressoou com autoridade: o Senhor, nosso Deus, me fez saber que eu não cruzarei o Jordão com vocês. Meus dias de liderança aqui na terra estão chegando ao fim. Mas não temam, o Senhor, que os guiou até agora, não os abandonará. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. A ideia de seguir sem Moisés era quase impensável para muitos, especialmente para aqueles que só haviam conhecido a liderança dele. Uma sombra de apreensão pairou sobre o acampamento. Moisés percebeu a inquietação e então seus olhos procuraram uma figura familiar na primeira fila. Ele fez um gesto com a cabeça, chamando Josué, filho de Num, para mais perto. Josué, um homem de 40 anos que havia sido seu fiel servo desde o início da jornada no deserto, um guerreiro corajoso e um líder por natureza, se aproximou com a cabeça baixa, reverente. Aos olhos do povo, Josué era conhecido por sua lealdade inquestionável a Moisés e a Deus, por sua bravura na batalha contra Amaleque e por ter sido um dos poucos que trouxeram um bom relatório da terra de Canaã, mesmo quando a maioria se acovardou. Moisés colocou uma de suas mãos envelhecidas sobre a cabeça de Josué, um gesto que transmitia não apenas uma bênção, mas uma transferência de autoridade e do espírito de liderança. O peso de 40 anos de responsabilidade e a sabedoria divina sendo passado de um para o outro naquele instante. Este é Josué, filho de Num, Moisés anunciou solenemente à congregação, sua voz agora carregada de emoção e de uma profunda confiança. Ele irá à frente de vocês para a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. O Senhor irá adiante dele, ele estará com ele, nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenhas medo, nem te desanimes. Josué permaneceu ali, sob a mão de Moisés, com os olhos fixos no líder que tanto admirava. Ele sabia o fardo que estava prestes a assumir. Guiar uma nação inteira para conquistar uma terra cheia de inimigos poderosos, mantendo-os fiéis a um Deus santo, era uma tarefa pesada. Mas, ao sentir o toque de Moisés, uma paz e uma força renovada o envolveram. Era como se a própria promessa de Deus estivesse sendo derramada sobre ele naquele momento. Moisés então se virou para o povo novamente, seus olhos percorrendo cada rosto. Sejam fortes e corajosos. Não se intimidem nem se apavorem por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará nem os abandonará. O silêncio que se seguiu não era mais de apreensão, mas de uma compreensão e aceitação tácita. Viram em Josué não apenas o sucessor de Moisés, mas o escolhido de Deus, ungido para levar a cabo a promessa. Aquele entardecer em Moabe não marcou um fim, mas um novo começo, uma transição cuidadosamente orquestrada por Deus, onde a tocha da liderança, antes nas mãos do grande legislador, passava agora para o bravo guerreiro, preparando o povo para a grandiosa conquista que os esperava. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para os próximos vídeos.
Até logo e nos vemos no próximo episódio da nossa série. Fique com Deus e que a paz do Senhor o ilumine.